Então nós chegamos, como bem recebidos, e ele muito cauteloso diante de estar nessa aldeia que já tinha matado tanta gente do seu povo. E, bem, aí o cacique da aldeia nos convidou para jantar. Aí então fomos jantar, etc., fomos conversando. O cacique sabia um tanto de português e eu sabia um tanto da língua do outro. E eu fazia uma intermediação, como se fosse Deus entre essas duas mônadas, para nos unir, essas duas pessoas. E as línguas são distantes, assim como o francês do português, ou o italiano do português, mas são línguas com a mesma família. Então, às vezes, eles estavam se entendendo e tinha coisas que se entendiam. Bem, a festa foi boa, nós comemos, nós dançamos, etc. Aí, ao final, nós nos recolhemos e ele, deitado na sua rede ao meu lado, quando eu estava quase adormecendo, ele me toca assim na rede e olha para mim e fala assim: eles são como nós. Isto é, num certo momento, ele se dá com, ele transcende o seu etnocentrismo, que é uma dessas pérolas da antropologia, conceituais da antropologia, que é muito enfatizada como sendo a única coisa possível no ser humano. Ele transcende esse etnocentrismo e alcança, num nível superior, uma humanidade idêntica. Isto é, talvez o Deus aí seja uma superioridade do ser humano que é sobrepor-se ao seu preconceito criado, cultivado pela sua cultura. Então ele se eleva. De todo modo, continua sendo uma coisa leibniziana, tem uma intermediação. A intermediação aí, que você pode chamar de transcentrismo, transetnocentrismo, ou que eu já chamei de etnoexocentrismo, é uma coisa superior. Então, para a gente compreender o outro, não é nos rebaixarmos para entender a linguagem do outro, mas a gente ficar superior, para poder alcançar, de fato, aquilo que ele pode entrar num campo que não é o campo da mediocridade, é um campo de uma superioridade, sei lá, transintelectual, mais além do raciocínio propriamente, que contenha outros elementos, que você pode chamar de amor, ou de etnocentrismo, no caso desse exemplo que eu dei aqui. De todo modo, logicamente você está certo, eu já estou dizendo que ao invés de ser para baixo, é para cima. Mas eu não estou em litígio com o que você está falando, não. A questão do entendimento é um esforço que todo mundo tem que depreender. O que eu coloco como comunicação são meios midiáticos que querem filtrar a informação, inclusive impedindo o entendimento nesse patamar superior que você está falando. Porque quando a gente segue a mídia, é mais provável uma política de discriminação do que de entendimento. Tipo, você não fala a minha língua, cai fora. Está entendendo, né? São nesses termos que eu ataquei a comunicação. O que você fala, eu não estou em desacordo, não. A possibilidade da gente se entender nas diferenças é o desafio de todo e qualquer ser humano. E poder apreciar o outro, inclusive apreciando no outro, vou falar, a sua diferença. Não é a diferença do outro que espanta, é a sua diferença que espanta. Daí a sua tara em querer que tudo se reduza ao mesmo. É louco. Né? Parece aquele filme Beleza Americana, que o cara estava massacrando o filho pela diferença dele. E o Sam Mendes mostrou isso com muita clareza. É uma crise homofóbica em relação a si mesmo, não em relação ao outro. E o final do filme, que o Kevin Spacey trabalha maravilhosamente bem, isso fica claro, isso vem à tona, vem à superfície. Por que os seres humanos utilizam tanto isso que eles são? É isso. É nesse aspecto que eu estou atacando a comunicação, o achatamento disso. Uma pergunta de fora de Leibniz, com o objetivo de tentar entender Leibniz, mas que tem a ver com o ponto que acabou de ser discutido aqui nessa conversa. Então, eu imagino que existam, talvez,
uma série de formas de entender como a comunicação entre unidades se daria. Uma seria de entender a comunicação como uma troca de argumentos entre unidades relativamente independentes. Então, cada unidade vai tentar expandir o espaço da sua vizinhança para interagir com a outra. Mas a possibilidade desse encontro e da compreensão entre as duas pessoas, e a partir daí entre a sociedade como um todo, exigiria de cada uma, ainda que se pressupusesse uma capacidade de articular suas razões de forma especialmente inteligente, mas abrir mão de parte do seu potencial ou de tolerar as diferenças para que se haja a possibilidade de um encontro ou de um equilíbrio. Uma outra forma seria de entender a comunicação como uma outra dinâmica, em que cada unidade, tendo um potencial infinito de realização própria, busca a satisfação máxima desse seu potencial e, ao mesmo tempo, o resultado cumulativo de cada unidade buscando o seu infinito seria uma espécie de equilíbrio. Deixa eu traduzir o que eu estou tentando imaginar. No primeiro caso, seria, digamos assim, um equilíbrio deliberativo entre razões. No segundo, um equilíbrio do mercado. No primeiro caso, você pressupõe que cada unidade terá que reconhecer a outra, digamos assim, como igual. E, portanto, se abre mão em parte das suas diferenças, da sua radicalidade. No segundo caso, não. É uma ideia de um mercado livre, uma plataforma em que unidades, cada uma buscando a satisfação do seu interesse particular, independente da vontade alheia, geraria como um resultado supostamente ideal um certo equilíbrio da economia, uma economia que caminha em direção à riqueza. Seria possível dizer que Leibniz estaria do lado de uma ou de outra dessas formas de comunicação? Ou talvez isso não seja possível analisar a partir de Leibniz? Então, nos termos que você colocou, eu acho que ficaria ainda muito difícil, né, enquadrar o Leibniz aí. Eu imaginaria uma terceira via. Nem a via do mercado, nem a via do indivíduo. Imaginar uma terceira via é poder pensar uma multidão se entendendo. Que essa multidão não seja uma massa mofa e que essa multidão também não seja um povo submisso ao aparelho do Estado. Nessa terceira via, que eu acho que é uma via mais nômada virada, que é mais ou menos por aí que a gente está tentando caminhar, né? Poderia haver entendimento, paradoxalmente, no desentendimento, onde o outro não fosse obrigado a falar as palavras que eu quero ouvir para poder ser aceito. Mas aí eu teria que praticar uma espécie de autotolerância, eu teria que segurar minha onda. Para que a gente pudesse habitar o planeta, tá certo? Cada um olhando para o território do outro, sem invasões acentuadas. Eu acho que essa seria uma terceira via possível. Para além da política ostensiva do neoliberalismo e para além do individualismo acirrado. Com duas opções que muita gente cai quando se depara com o capitalismo contemporâneo. Não sei se eu te respondi. Eu acho que eu saí tanto. Não, mas o que eu queria ouvir era essa saída. Era essa saída? Em inglês tem um ditado: let's agree to disagree. Então vamos concordar e discordar. Tem um ditado já antigo. Não sei de onde é, mas tem. Let's agree to disagree. É a tolerância, né? E Leibniz também fala. Poderia aproveitar esses minutos finais aí, será que você podia fazer essa passagem do conhecimento do Leibniz para Na verdade, quando a gente estuda a história da filosofia como um todo, tudo
estoicismo foi a grande teoria do acontecimento endereçada contra o platonismo, que é um essencialismo. Platão renega o mundo dos acontecimentos para pensar no mundo das ideias, eternas e imutáveis. Enquanto Platão reintroduz o acontecimento para pensar, ele o faz subordinando o acontecer ao ser e prendendo tudo à essência. É isso. O estoicismo fez diferente. O estoicismo trouxe para nós a ideia de que tudo é corpo e o efeito dos corpos são acontecimentos. Inaugurou a partir daí uma série genial na história da filosofia, que Leibniz no século XVII retomou de uma maneira magnífica e estendeu ao infinito, trabalhando de uma maneira extremamente precisa uma lógica do acontecimento e da relação. Porque cabe lembrar aqui também que o predicado ora é acontecimento, ora é relação. Quando ele pensa os números primos, o predicado é relação. E ele vai no detalhe trabalhando isso dentro de um projeto de uma grande racionalidade. Whitehead está aí. Curiosamente, alguns chegam a dizer que Whitehead é um discípulo de Leibniz, né? Porque o processo e realidade é uma teoria dos acontecimentos também. Só que Whitehead não trabalha com a noção de mônada, ele já pensa o acontecimento a partir de uma determinada situação. E aí as características do acontecimento em Whitehead serão extensão, intensidade, preensão e objeto eterno. E ali ele vai definindo a lógica do acontecimento dele e desdobrando de uma maneira brilhante o processo e realidade. O quinto teórico do acontecimento, aí sou eu lendo já, né? Lendo é o Deleuze. Quando escreve Lógica do Sentido, que é um livro só sobre os acontecimentos, e no final da vida fez uma homenagem ímpar a Leibniz ao escrever a dobra. Para botar o Leibniz nessa história. E bota o Leibniz nessa história e o subtítulo é Leibniz e o Barroso. Onde o fundamental do livro, lá no capítulo chamado A Razão Suficiente, é explicitar a ideia de acontecimento. Nesse livro, o Whitehead aparece. Não é isso? E aparece vinculado a Leibniz. E é interessante porque nesse livro, o Deleuze está, né, tomando partido de Leibniz para poder travar uma guerra particular do Deleuze, não do Leibniz, contra certas concepções do inconsciente. Concepções do inconsciente pautadas no conflito, concepções do inconsciente pautadas em recalque, em representações recalcadas, e ele reivindica um outro inconsciente, o inconsciente das pequenas percepções, o inconsciente do aturdimento, o inconsciente da inquietude. E segundo ele, surge o